Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, mais um bate-papo, mais uma troca com vocês. E hoje sobre um tema muito legal, que é a amizade. E é pela persona, então a ideia é ser rapidinho, vai mandando aí pro pessoal, olá, vai convidando seus amigos, já que nós vamos falar sobre amizade. O que você acha que a amizade ainda é necessária, que a amizade nesses tempos modernos ou pós-modernos, como diz Bauman, também é rápida, também é líquida, ou ainda ela é extremamente importante ou ela ainda é duradoura? O que você acha aí? Então vou convidar as meninas aqui, Pílula Persona, enviando solicitação, boa noite, Ana, Bruna, Raquel, oi Vivi. Oi, oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo Tudo frio por jóia. aí? Aqui tá bem frio. Aqui tá bem frio, dá uma diferença de 3 graus, né? Aí pro centro, então tá bem fresquinho aqui. A hora que cheguei até assustei, a hora que falei, nossa, que tá frio. Vou esperar a Ju entrar. Eu já estava provocando aqui, Vivi, falando sobre a questão se eles acham que Bauman fala que hoje o mundo é líquido, se a amizade também é líquida ou se ela ainda é duradoura. Né? Eu sempre fico curioso para saber quem tem amigos de infância, né? Se você ainda tem ou se renova essas amizades, né? Depende do tempo, do interesse. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje. Sim. Lembrando que amanhã, quer falar um pouquinho? Amanhã é o dia do amigo, né? Amanhã é dia do amigo. Por isso, além do tema da gente tá falando sobre amor, né, nesse mês, que a amizade tá incluso o amor, e amanhã é o dia do amigo. Não à toa a gente escolheu essa data para falar sobre amizade, né, Cláudia? Que é Isso aí. algo que é muito importante na vida da gente. Então, relembrar os amigos, rever os amigos de infância, ou aqueles amigos da vida inteira, é sempre muito bom, né? E o que isso faz conosco, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Quais as mudanças que isso provoca na gente, o que uma amizade representa para nós, né? Isso é bem importante. E pensar o amor, será que existe o amor na amizade ou não, né? Tô esperando aqui a Ju entrar, acho que ela tá com dificuldade. Vou esperar um pouquinho e a gente vai pedindo, né? Nossa equipe de marketing nos lembrou, vai enviando aí para um amigo para conversar sobre a pílula persona. Convida um amigo. Olha quem tá aqui, a Jaque, É, tudo minha amiga bom? e irmã, oi Jaque, tudo bom? Que bom ter você aqui, minha amiga querida, querida do coração. Graciela, Moacir, eu não tô conseguindo aceitar a Ju. Se tá perto dela, hein? Empresta. Aí entrou, a Ju entrou. Entrou? Aê! Oi, Ju! Boa noite. Boa Boa noite. noite! Tudo bem? Eu já disse, a gente já levou a orientação, né? Vai mandando aí, convidando um amigo para o nosso Pílula Persona, para ser rápida, para ser um bate-papo, né? Vai marcando seu amigo. Que bom ter vocês aqui, doutora Kate, terapeuta Jaque, Evelyn. Muito obrigada pela participação de vocês, né? Para nós é um incentivo para continuar conversando, trocando. Né? Amanhã nós avisamos é o dia do amigo e teremos também surpresas, vê lá na clínica Instituto Persona. Então é um prazer tê-los aqui e eu já vou iniciar com o tema que eu amo da amizade, né? Para mim esse é um tema que eu gosto muito, inclusive na minha formatura eles falaram assim, fala de cada aluno, né? Fala um pouquinho, os oradores e tal. Eles falaram, Cláudia, você conseguiu reunir todo mundo. Que eu sou muito da amiga, apresentar para amiga, de trazer mais gente, de coração de mãe, porque eu acho a amizade incrível. Eu acho a amizade, assim, uma coisa muito especial. E eu escolhi, assim, que é para ser um bate-papo, né? Cada um na sua perspectiva. E isso é bem legal, a gente não combina o que a gente vai falar, a gente não diz, olha, então você fala de tal coisa, é o que a gente pensa, é o que a gente estuda sobre isso. Às vezes converge, às vezes não, e tá aí a riqueza da troca, né? E eu escolhi pensando aí dois contrapontos para pensar amizade. Um é a ética de Nicômano e outra é a ética da psicanálise, né? Com Aristóteles, que é muito mais fofinho para falar de amizade.
Aristóteles vai falar da amizade como rumo à felicidade, ligada à virtude da felicidade. Eu acho isso muito legal. Né? E ele vai falar dos tipos de amizade, que ele vai dizer, olha, dá para pensar 3 tipos de amizade. Ele vai falar uma amizade que é por prazer, então você convive fazendo coisas boas com aquela pessoa. As 2 pessoas querem fazer, como diz a Ju hoje, tomar um chimarrão, tomar um cafezinho, né? Tem coisas prazerosas para fazer. Um outro tipo de laço, de vínculo, de amizade é por interesse, mas ele não está falando aqui no termo pejorativo, não. Ele está falando porque as 2 pessoas têm algum interesse em comum. E tá tudo bem, elas jogam aberto e se unem nesse propósito, né, de um ou mais interesses em comum. E o terceiro tipo de amizade, que Aristóteles vai falar nesse texto, que eu gosto muito, né? Aristóteles questiona muito essa busca pela felicidade, faz algumas propostas, e é a base, né, da filosofia, da psicologia, de tudo. Ele vai falar que é a amizade verdadeira, que é aquela que só deseja o bem, é aquela que não tem nenhum interesse, é aquela que, no popular, a gente diz assim, olha, amigo é aquele que come 1 quilo de sal, né? Eu gosto muito, não sei se é gaúcho essa expressão, para gaúcho tinha que ser sal grosso, né? Aqui a gente usa também, minha avó usa usava também. assim, quer conhecer alguém, come 1 quilo de sar com ele. Uhum. É Mato Grosso. O que quer dizer isso, né? Não é só no momento bom, é no momento ruim também, no momento amargo, no momento difícil, né? Não é bom comer 1 quilo de sal. Então, o Aristóteles vai falar um pouco disso, que ele não tem ninguém em primeiro lugar, que o prazer não é... Você abre mão do prazer, do que eu quero, do que é bom para mim. Você abre mão, às vezes, de um interesse pessoal, talvez até perca, em nome dessa amizade, que ele chama amizade verdadeira, né? E ele vai falar que a amizade, e aí eu queria, acho que rico para a gente pensar isso, que a amizade é um ponto, uma virtude entre iguais. Por que eu acho essa fala fundamental? Porque nós atendemos muito família, né, gurias? E pergunta muito assim, casamento, tem que ser amigo no casamento? Pai e filho, tem que ser amigo? E aí que eu acho legal, se é entre iguais, a gente precisa entender os limites disso. Né, o que eu penso, né, e nesses estudos, e a gente está aberto aí para conversar, o que vocês pensam também, né? Mas casamento sem sexo é amizade. Então, o que marca o casamento não é só a relação entre iguais, precisa ter a sexualidade que não existe na amizade. A relação dos pais e dos filhos é importante ter o aspecto de companheirismo, do afeto, mas precisa ter autoridade, que não tem na amizade. Exatamente. Né? Então, essa diferença eu acho muito legal. Se a amizade é entre iguais, pai e filho não tá igual. Né? O casamento também, ele precisa ter esse a mais, que não é só iguais. Eu às vezes falo para os casais, vocês estão só dividindo o quarto, que nem na universitário, né? Dividindo o AP, né? Tem que ter essa questão da sexualidade também, que não tem na amizade. Então, por isso que eu gosto dessa visão aí de Aristóteles, né? E para Freud já não é tão fofinha, a psicanálise já não é tão fofinha. Ele diz assim, né? Como a ética da psicanálise é a ética do desejo, vai dizer assim, olha, para não se destruir, para todo mundo não ficar querendo realizar o seu desejo, a amizade vem, a psicanálise vai falar laço social, né? Esse laço vai vir para que a gente possa viver em sociedade, para que não vire olho por olho, dentro por dentro, e porque o meu desejo tem que ser realizado, né? Porque eu sou mais importante. Então, a psicanálise vai trazer esse aspecto aí e vai falar que é justamente a amizade que vai proporcionar produções culturais, o avanço da sociedade através desse recalque da sexualidade. É quando eu não tenho, em primeiro lugar, a realização sexual, a realização direta desse desejo que vai me permitir ter amizade com alguém. Né? E o Winnicott também, eu gosto dessa visão de Winnicott, que ele, para encerrando a minha fala aqui para pensar, ele vai dizer assim, gosto muito sobre o brincar, e eu gosto que alguns autores falam, né, o amigo tem que saber brincar, mas brincar nesse espaço aí de ter liberdade para ser quem você é, para dizer o que você quer, para construir, para ser criativo, para ser livre, para se relacionar, entendendo a alteridade. Aí eu acho um ponto, o Winnicott fala muito legal, assim, o que é alteridade? Que a gente não é um só. Que a Juliana pode pensar diferente, que a Viviane pode ter até uma amiga que eu não gosto, ou que eu não gosto, assim, não tenho afinidade, porque ela não sou eu.
né? Ela é diferente. O Winnicott traz essa perspectiva do relacionar, mas sabendo que eu sou eu e o outro é o outro diferente de mim. E aí entra o respeito da amizade que fica tão bonito, né? Eu falo muito assim, a gente se dá muito bem porque a gente sabe discordar. E eu acho que tem tudo a ver com o que o Winnicott fala, né? De saber que eu gosto muito do outro, que eu admiro o outro, mas que ele não sou eu, que ele não tem que pensar como eu, né? E a gente vai ver que a amizade vai se moldando ao longo do tempo, a criança, né? Vai vendo os pais. O Miguel mais diz para o pai dele: vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? Né? E daqui um pouco ele vai entrar na pré-adolescência, na adolescência, que os pais já não são referência de amizade, que vai buscar amizade no grupo, de uma outra relação. Depois essa amizade vai mudando para uma relação mais madura, de não tão dependência de identidade. E ao longo do tempo, ao longo da cultura, a amizade vai, né? A psicanálise vai dizer um significante para cada um. Você é meu amigo, o que isso quer dizer? E aí eu jogo a bola, né? Vou passar para a Vivi, o que você contribui aí para pensar conosco que é amizade, como que a gente pode pensar isso de uma forma saudável, né? E como que a amizade é importante, né, para nós. Então, a amizade, ela é construída, a Cláudia falou muito bem essa questão do diferente, né? Então, a sua amiga não tem que ser igual a você, né? Ela não tem que pensar da mesma forma que você. E do mesmo modo, o fato dela discordar de você, você não tem que romper essa amizade porque ela pensa diferente de você. Ter um amigo é também ter aceitação, né? Aceitar aquela pessoa como ela é, com os defeitos e com as qualidades que ela tem. Divergência a gente vai ter de pensamento o tempo todo, né? A partir do momento que você se relaciona com alguém, com que você tem convivência com alguém, necessariamente você vai pensar diferente do outro. E o fato de você pensar diferente do outro não significa necessariamente que você não goste ou que essa pessoa te traiu, né? É muito comum, às vezes, a pessoa expressar algo para você e você romper aquele laço de amizade simplesmente pelo fato de que ela discordou ou pensa diferente de você. Quem nos conhece sabe que nós três somos completamente diferentes uma da outra, né? E a gente se dá muito por isso, né? Existe um afeto verdadeiro, existe uma compreensão da diferença de um do outro, do que o outro gosta, de como o outro é, né? E isso faz com que a amizade se fortaleça, né? A outra coisa que a Cláudia trouxe, que eu gosto bastante, é a amizade no casamento. É importante? Sim. Eu digo mais do que a amizade é o companheirismo, né? Porque a amizade não implica sexo, né? A partir do momento que você tem a sexualidade envolvida, você mudou o patamar. Uma coisa que eu sempre trago no consultório é: mães e filhas não têm que ser amigos, ou pais e filhos, né? Vocês têm que ser parceiros, eles têm que ter confiança. Mas a amizade atrapalha essa relação de hierarquia. E assim, eu vou roubar a frase de um psiquiatra infantil, que é o Francisco Assunção, que ele diz sempre assim: uma casa não é uma democracia. Uma casa, ela tem que ser uma hierarquia. Então, para ela poder funcionar, a gente tem que ter essa estrutura hierárquica. E a partir do momento que eu digo que minha filha é minha melhor amiga, ou minha mãe é minha melhor amiga, eu estou quebrando essa estrutura hierárquica. Isso não significa que você não possa se dar bem com seus filhos, de modo algum. Você pode se dar bem, deve ter uma relação de confiança dentro dessa família, mas essa relação de confiança, seu filho tem que ter a certeza de quem manda na casa é você. De quem é a autoridade da casa, de quem tem que ter o respeito é você. A outra questão é que laço de amizade não necessariamente se faz na presentificação física, ela se faz na relação, né? Naquele vínculo que você cria com a pessoa e não necessariamente você precisa estar junto dela. Quem de nós, né? Muitos de nós acho que tem amigos distantes que moram longe e que quando se encontram estão presentes o tempo todo, né? A gente constrói ao longo da vida, eu pelo menos tenho algumas amigas irmãs, né? Que eu digo assim, que são irmãs de almas gêmeas e que a gente conversa e que troca ideias e que passa anos sem se ver pela dificuldade, mas quando encontra, como se fosse ontem, né? Eu tenho um amigo que era muito, muito meu amigo em infância, eu casei, eu mudei de estado, enfim,
E aí, quando eu tive uma perda muito grande, que foi a perda do meu irmão há 3 anos atrás, esse meu amigo foi na celebração, né? E aquilo teve uma representatividade para mim tão grande, porque alguém sabia do quanto aquilo era importante, né? E algo que eu nunca vou esquecer, né? E isso tudo, a questão de amizade, eu tenho amigas hoje que moram fora, e o quanto que elas alimentam a nossa alma. O quanto que é bom a gente sentar e conversar e contar de coisas boas, hoje todas com filhos e todo mundo conversando. É gostoso. E sem contar que essa amizade faz com que o nosso cérebro trabalhe melhor, né? Quando a gente tem conexão de troca de ideias, troca de mensagens, sobretudo de pessoas que pensam diferente de você, a gente está estimulando a nossa conexão cerebral. E isso faz toda a diferença para o nosso desenvolvimento como pessoa, né? E nosso desenvolvimento intelectual. É através da troca de ideias que a gente vai crescendo e tecendo o nosso cérebro, aumentando as nossas redes neuronais e propiciando com que a gente tenha um melhor rendimento, seja nas funções pessoais, né? Seja nas funções laborais. Então, você não tem que ter a amiga colada. Não necessariamente isso significa amizade. Mas você precisa construir laços de amor verdadeiro, laços de amizades. Aquelas pessoas com que você sabe que você pode contar, né? A gente tem uma secretária que trabalha conosco há muitos anos, né? E aí ela dizia assim, quando ela chegou na clínica, nossa, mas cada uma na sua sala, não se, às vezes não se encontra, enfim, era eu, a Ju e a Mari ainda, né? E ela via assim que a gente sempre se deu muito bem. A gente tem um carinho, a Mari mudou os planos dela, né, Ju? Saiu para outros áreas, mas a gente tem um amor assim pela Mari, um carinho que quando a gente encontra com ela, a gente fala que a gente está em abstinência dela, né? E é assim, então não necessariamente, a gente às vezes não consegue se encontrar, às vezes a gente não consegue parar. E a Pílula Persona foi disso, né? Dos nossos encontros rápidos que saíam sempre assuntos. Vamos falar sobre isso. Então é isso, criar laços de amizades não necessariamente é estar grudado, mas é respeitar a diferença do outro, é entender que o outro não é perfeito, que ele tem as suas dificuldades também na própria relação de amizade, mas que mesmo assim vocês podem construir laços e construir coisas boas, coisas bonitas. Isso vai fazer toda a diferença. Na hora que a gente precisa, né, os amigos até meio piegas, que eu vou dizer, mas os amigos são a família que a gente escolhe, né? É quem vai estar do lado. Eu tenho uma amiga irmã aqui que está nos ouvindo, que é a Jaqueline, né? A Jaqueline é alguém muito, muito especial para mim. E ela que apresentou a Cláudia para mim, né, Cláudia? Foi no momento que a Cláudia também estava passando por uma dificuldade bem pesada, né, Cláudia? Assim, então, ela tinha ressentido uma perda importante e ela nos apresentou. E daí cada vida seguiu o seu rumo, né, Cláudia? A gente foi conversando e tanto, e agora estamos juntas, né? Então, nada é por acaso, né? Isso é bom. E a Ju, né, Ju? São muitos anos juntas já, né? E admiração, respeito, companheirismo, que eu não tenho, assim, palavras para expressar a gratidão que eu tenho. Eu digo que eu creio muito em Deus, né? Eu realmente acredito. E eu sempre disse, acho que a Ju já ouviu falar isso algumas vezes, o quanto que eu sou grata, porque eu vim para uma cidade da qual eu não era daqui, nem tinha pensado em morar, e eu fui muito bem acolhida. E Deus colocou no meu caminho pessoas tão especiais, com quem a gente sempre pôde trabalhar, compartilhar e dividir as coisas, seja profissional, seja pessoal. Então a gratidão é imensa, 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 né? Ju, passo a bola para você. Hein, pode chorar? Eu quase Quando a gente fala que são diferentes, né? O escândalo, eu passei na fila do escândalo e lá eu fiquei. Aí a Elga acabou de fazer um comentário. Eu e a Elga, a gente teve gestação na mesma época, né, Elga?
E foi muito interessante, assim, né? A gente vê, eu acompanho o filho dela crescendo, ela acompanha, ela se mudou daqui, acompanha a Sofia crescendo, e literalmente, quando eu falei hoje na chamada, né? O Amir e a Sofia foram dois amigos que se fizeram bebendo leite. Então, e na verdade, desde a barriga da mãe. E falar de amizade, né? É muito, muito gostoso. Até minutos antes de entrar aqui, eu estava falando com uma amiga minha, que é minha amiga desde a adolescência, ela está lá nos Estados Unidos. E ela está presente aqui, a Andrea, né? E é interessante que quando a gente pensa na perspectiva... Aliás, e tem muitos outros amigos aqui, né? Gente, falar o nome de todo mundo, que bom, vai ser difícil falar o nome de todo mundo aqui. As amigas da Vivi, as amigas da Cláudia, os amigos, os meus amigos. Mas assim, o quanto... Aí, ó, a Tangará é uma cidade abençoada, né? E eu falava isso pra Andréia, Elga, essa minha amiga agora há pouco, né? A gente mora no interior do Mato Grosso, e o quanto que esse lugar aqui nos proporciona conhecer pessoas de uma disponibilidade interna de doação, né? De uma disponibilidade interna de crescer junto com o outro, de aprender junto com o outro. E claro que a gente fala interior do Mato Grosso, mas aqui não tem onça andando na rua, não tem jacaré também. Mas assim, o quanto que a gente está antenado, ligado, conectado, e as conexões, elas realmente são de vida, né? Conexões vitais. Então, talvez ainda exista meio que um bandeirantismo nosso aqui, uma coisa meio, sei lá, uma pujança, um vigor, né? E que é próprio dessas regiões mais distantes, e a gente se afastou de muita gente, né? Então, sistemicamente falando, muitos de nós aqui, nós somos desgarrados. Nós temos parentes que estão em outros lugares, né? A gente veio de algum lugar para cá. É claro que existem pessoas que são da terra, pessoas nascidas aqui, ou da região, do entorno, né? Mas a gente tem uma miscigenação muito grande aqui, a gente tem uma mistura muito grande. E é natural e consequente que a gente faça grandes amizades. Por quê? Porque nem todo mundo está próximo de sua família. E ainda pensando dentro da perspectiva sistêmica, né? A gente se vincula a esses laços sociais que a Cláudia falava, que a Viviane falava, a gente precisa deles, né? Esse nosso estrangeirismo, né? A gente precisa desses laços sociais por conta das necessidades efetivas que a gente tem. Então, se a gente imaginar desde a nossa tenra infância, né? A gente vai ter os amigos de quando a gente é criança. Uma das coisas que eu falo para casais, por exemplo, casais que têm filhos pequenos. Geralmente esses casais acabam tendo, é isso mesmo, Caio, aqui é terra de pau rodado, como diz o cuiabano, né? Filhos com pais pequenos, eles se tornam amigos dos pais dos filhos deles. Gente, então quer dizer assim, os nossos filhos fazem amizade e nós nos tornamos amigos dos pais daquelas crianças. Essas crianças vão crescendo e elas vão tendo outras, né, adolescendo, elas vão ter outras tribos, como a Cláudia falou, elas vão ter outros interesses e elas vão se vincular a outras pessoas. Em idade adulta, conforme os nossos desejos, nossas possibilidades, a gente se vincula a outras pessoas. Então a gente vai criando uma rede mais extensa de contatos e de afetos. E é interessante que nem sempre a gente se desvincula daquelas primeiras pessoas que fizeram parte da nossa história. Tanto que até hoje, quando eu falava assim, né? Eu tenho os amigos do chimarrão, né, Cláudia? A gauchice falando mais alto aí. Os amigos do café que vieram da época do Goiás e de São Paulo. E claro, né, gente, não vou ser hipócrita, não. De vez em quando rola um vinhozinho, né? Só não bebo cerveja. A pinguinha com butiá também vai. Então, assim, a gente acaba tendo amigos, os amigos de fé. Eu acho uma coisa muito interessante, né? Que a gente pode ter amigos diversos. Isso não significa que a gente seja esquizofrênico, né? Ou que a gente seja cindido. Mas é que realmente existem pessoas que a gente tem uma amizade que a gente pode falar tudo. Com abertura, com profundidade, com coragem. E outros, não que necessariamente a gente seja superficial, mas que talvez a gente tenha uma fluidez maior, uma leveza, e tá tudo bem. Amizade, então, é algo que vai tornar a gente melhor.
né? Amizade é um tipo de vínculo e de laço que vai lapidar a gente com o tempo. E a importância de uma amizade é que quando a gente se doa, sabe aquela história, né, de quem entrega uma rosa acaba ficando com um pouco de perfume na mão? Então, quer dizer, não existe quem de nós que não deixa marcas na vida de alguém, e quem é que não tenha passado pela nossa história que não tenha deixado algum tipo de marca, registro, memória e lembrança. Então é muito interessante assim pensar, né? Os irmãos que a vida nos dá. Então, se a gente imaginar, por exemplo, para filhos únicos, né, gente? Os filhos únicos, eles vão tecer uma relação com quem? Com amigos. E esses amigos acabam se tornando irmãos que a vida deu. Então, eu acho que de tudo que a pílula persona, é só para dar aquela lembrança, essa fisgada na memória, no coração de vocês. E eu acho que quando a Vivi fala, né, o quanto é importante a gente ter amizades, até por uma questão neurológica, né? O quanto que o diferente, o outro, ele me provoca a pensar em coisas que até então não tinha pensado. O outro me traz novidades e não significa que eu mude, que eu deixe de ser quem eu sou, mas realmente são componentes agregadores a toda a nossa história. Quem de nós que não tem alguma foto, né? Hoje é tão triste, né? A gente não manda mais revelar foto. Ai, mas só das antigas. eu ainda mando revelar também. Mas assim, quem de vocês aí, eu tenho, amanhã dia da amizade eu até vou postar, viu, Deia? Cuidado! Então, assim, quem de nós que não tem um registro daquela criança que foi nossa vizinha, que era nosso amiguinho? E mais interessante ainda, né? E quem ainda tem amigos desde a época em que era criança? Isso é uma dádiva, né, gente? É uma dádiva e é uma persistência muito grande, porque a gente mudou, a gente evoluiu, a gente faz coisas diferentes e aquela pessoa ainda continua gostando da gente. Então, poxa vida, né? Que riqueza. E que a gente tem essas pessoas como amigos até a nossa idade mais madura. E quem sabe na idade mais madura a gente ainda não continue fazendo amigos. Por quê? Mudou o ciclo vital, mudaram os interesses, mudaram as necessidades. Mas aqueles que deixaram as marquinhas, eles nunca vão deixar de ser amigos, né, gente? Então, por enquanto, passo a palavra. Eu queria aproveitar, me emocionei aqui, né? E eu creio também muito no que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E a Ju aproveitou o gancho para dizer dos filhos únicos. Eu sou filha única e Deus foi maravilhoso, assim, porque eu sempre tive muitos amigos, né? E a Jaque foi um deles que no momento que eu tinha perdido meu bebê e estava, né, numa situação muito triste, ela veio na minha casa e disse assim, vamos sair. Eu nem conhecia muito bem ela, por isso que a Vivi falou da amizade, que não é presença diária. Ela veio me visitar porque uma amiga comentou e disse, vamos sair? Vamos conhecer outras pessoas? Vem cá que eu quero te apresentar uma amiga. E aí foi que eu conheci a Vivi. E olha que presente, né? Num momento tão difícil, alguém que vem alegrar, ou te tirar de casa, ou enfim, só dizer, tô aqui. Vamos sair, tomar um café, tomar um chimarrão. Né? E aí também, quando eu liguei para a Ju, que queria voltar para a clínica depois do mestrado, eu liguei e disse, Ju, sabe de alguém que quer dividir uma sala? E ela me ligou e disse, estou passando aí. Vamos conhecer a clínica. Eu já comentei com a Vivi, então assim, foi muito bem recebida e é isso, né? Talvez a gente não tenha o tempo quantitativo, mas um vínculo que sabe que pode contar, né? E que tá ali, que sabe que eu sou muito grata pela vida de vocês, porque além de respeitar o jeito de cada um, né? Isso eu acho tão lindo na amizade, você respeitar quem o outro é, você ajuda ele a crescer. Né? Você tá ali incentivando e dizendo, vamos junto. E eu falo, meninas, tô pensando tal coisa. E aí eu não posso, mas vai você, a gente te apoia. Né? E não só no profissional, porque não é o interesse profissional, é o interesse de mãe, é o interesse de família. Então, assim, acho que não tem dádiva maior e melhor do que saber que tem alguém que torce por mim desinteressadamente e que vai estar ali. Né? Então, eu queria aproveitar essa nossa intenção, falando de amizade, né? Que você possa amanhã... Oi!
que você possa amanhã, no dia do amigo, fazer isso, né? Dizer muito obrigado. Talvez de longe, talvez há um tempo mais distante, mas obrigado por você torcer por mim, né? Então eu quero dizer, meninas, são maravilhosas, a Vivi tão serena, a risada da Juliana tão contagiante, cada uma, né, do seu jeito, assim, tem um lugar muito especial do amor, da amizade, do amor que faz a rosa tá viva, né? A rosa do Pequeno Príncipe, a raposa que cativou, é responsável por quem cativa, que eu possa contribuir com vocês também. Obrigada. Que lindo, Cláudia, né? E é isso mesmo, a Ju chegou, né? A Jaque tinha apresentado a gente alguns anos atrás, e a Ju chegou a Cláudia, lembra da Cláudia? Lembro, né? E eu sempre uso esse termo, como eu uso para a Mari, que eu fiquei órfã, e os meus pacientes que eram da Cláudia, quando a Cláudia pararam de atender, eles ficaram órfãos, assim como os pacientes da Mari, né? Então, aí eu tinha muita gente que não procurava outro terapeuta, não, mas é bom, não, mas eu quero a Cláudia. E a hora que a gente falou, a Cláudia está procurando, traz ela para cá, né? Aí eu falei na hora, aí a Cláudia, sério? Ela falou isso sim, né? Eu estou esperando ela voltar, né? E aí isso é muito bom, né? Essa construção. E quando a gente fala de amizade, né? Eu sempre digo assim, não quer dizer que a gente não é diferente, pelo contrário, a gente é muito diferente. A diferença é que a gente respeita as nossas diferenças, né? Cada uma de nós tem o seu jeito, cada uma de nós pontua sobre um determinado assunto de um modo diferente, e nessas diferenças a gente se compreende. E eu acho que isso que dá certo, né? A Cláudia me trazer para a rede social é algo que deu certo. Porque quem me conhece até ano passado, eu não tinha rede social, né? Então, eu não tinha, eu sou extremamente reservada, eu sou fechada. E aí, estar aqui hoje falando e feliz por estar contente, por estar falando com vocês, por estar transpondo algumas barreiras que eram minhas realmente, né? Isso é muito importante. Eu tenho imensa gratidão por tudo isso que a gente tem vivido, né? Por todas as questões, por tudo que a gente tem crescido como pessoa, por todas as nossas conversas sobre pessoas, sobre filhos, né? Sobre discussão de casos, quando a gente precisa discutir. Então, é sempre algo que a gente está em crescimento constante, né? E em todos os momentos, não são só nos momentos felizes, no momento que a gente está triste também, que a gente fica triste, né? Com certeza. A gente adoece também, inclusive, né? E sentir que uma está do lado da outra. E isso é muito bom, né? Poder compartilhar, poder vivenciar tudo isso, eu não tenho palavras realmente para agradecer, né? E eu sempre digo que Deus foi muito bom comigo e Deus é muito bom comigo, porque em todos os momentos que eu precisei, Ele está do lado, né? Então eu lembro que na minha formatura, no dia da missa, né? A gente ganhou uma Bíblia, né? A professora deu uma Bíblia, nós éramos 40 formandos, ela deu uma Bíblia para cada formando. E ela disse assim, nunca entre no seu consultório sem pedir consentimento a Deus para que Ele passe na sua frente e que Ele tome a decisão por você. E por mais que você tenha técnica, por mais que você tenha um estudo, eu acho imprescindível essa autorização de Deus e que Deus te ilumine para tomar as condutas em todos os momentos da sua vida. E isso eu falo de todo o coração, porque para mim é muito importante. E a forma como Deus colocou as pessoas tão importantes na minha vida, né, seja profissionalmente, seja de amizade, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho, eu sempre digo assim, eu sou extremamente grata, porque Deus colocou no momento certo aquilo que eu preciso, né? Em todos os momentos, Ele me dá coisas que eu não pedi, mas que depois eu venho entender por que Ele me deu. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, mas tudo tem um significado que não sou eu que vou julgar, mas que tem alguém maior olhando por nós. E eu acho que nós temos crenças diferentes, mas o Deus é único, né? O Deus que está presente na gente, Ele é único. E Ele faz toda a diferença nesse quadro, nessa amizade que a gente tem, nesse companheirismo. Gratidão, tá? Gratidão mesmo.
Ei, meninas. Tem hoje, a hora que eu fui, tava pensando, né? A hora que a gente postou o convite, né? Aquela música do Milton, né? Que o amigo é coisa para se guardar dentro de sete chaves, né? Então, e realmente, assim, amigos são dádivas. E alguém postou, acho que foi uma ex-aluna minha e da Cláudia, não quero ser injusta, né? Mas que também é bíblico, né? Que amigos são tesouros que Deus coloca na nossa vida. Então, que eu entrego aí para vocês pensarem, vocês que estão ouvindo para gente, certamente você é muito importante na vida de alguém, né? Então, na vida de quem que isso é importante? E do jeito que você é, né? E quem é importante na sua vida? Eu acho que esse desafio que a Cláudia fez, ele é bem interessante, sabe? Que amanhã a gente possa, para esses amigos que são dádivas, que são presentes de Deus na nossa vida, que a gente possa lembrar eles, né? O quão importante eles são. E que cada um de nós vai impactar na vida de alguém, e esse alguém impacta na nossa vida. Vai lá e fala para ele, né? O quanto que essa pessoa é importante para vocês. Nina, acredite, vocês que estão vindo para o mundão daqui uns dias, né? Vocês também são muito importantes na nossa vida, né, Cláudia? Esse pessoal aí que a gente deu aula e que a gente está vendo se formar, a gente está vendo caindo no campo de trabalho aí. E para nós é uma honra e um orgulho muito grande. Então, vem para o mundo, gente, vem para cá, né, Marinalva? Linda! E assim, a gente tem que encerrar porque é só uma pílula, senão nós vamos ficar rasgando seda, rasgando seda, rasgando seda. Aí, ó, na fila do escândalo, passei, e assim. E é isso, gente. Amizade é um dos vínculos mais importantes que a gente tem na vida. E é um vínculo de amor. É mais uma das formas que a gente tem de amar. E todos nós somos capazes de amar e ser amados. Então se entrega, se joga, vamos viver a vida, vamos curtir, com distanciamento agora, todo mundo aí batalhando pela vacina e tal, mas é isso aí. Acredite no seu potencial de fazer bem ao outro. E que quando a gente faz bem ao outro, a gente faz bem a nós mesmos, a nós mesmos também. Então, acredito que é isso. A Cláudia abriu, a Cláudia fecha. E, gente, estou amando ver vocês. Patrícia, não ri, né, Patrícia? Você fica me provocando. Aí depois, se eu dou risada aqui, por escandalosa. Então, assim, Pilulinha tá aqui só para trazer para vocês algum tipo de tonho. E o nosso tonho hoje é de puro amor. A vocês, amo vocês, Cláudia e Vivi, obrigada por tudo nessa vida. Fernando, Miguel, aí ó, quem apareceu agora há pouco, Celina, Estela, Fábio e a Mari, a mãe da Cláudia que tá aí. Eu vivo carregando a Mari pro mau caminho, gente, quando a Mari tá aqui no Mato Grosso. A mãe da Cláudia virou minha amiga, isso é um perigo, hein, Cláudia? Você toma cuidado com esse caminho. Um beijo, gente, boa noite. Queria lembrar só que tem uma frase famosa, né? Que a amizade é o amor que nunca morre, né? Então, obrigado a todos os amigos, né? E um beijão. Por falar em amizade, nesse sábado, dia 24, a gente vai ter um encontro com um grande amigo, que é o Dr. André Nogueira, neurologista, né? E como a amizade é muito importante para o cérebro, como a gente disse, né? A gente vai falar sobre cérebro e emoções. De que forma que as emoções impactam o nosso cérebro, como é que isso se dá, né? E o André é um grande neurologista, né? Eu sempre digo, eu sou filha do Dr. Salvador, um psiquiatra bem conhecido de Campo Grande, né? Filha no sentido de estudei com ele, né? Então, eu fui aluna dele. E aí, uma das coisas que o chefe me disse, minha filha, quando você chegar em Tangará, você vai se apresentar para os colegas. E assim eu fiz. Eu fui lá no consultório do André, me apresentei, fui no consultório do colega psiquiatra que atendia, me apresentei também. E o André, a empatia foi logo de início. Por quê? Porque o André é estudioso, o André gosta de estudar, o André está sempre em congresso, vira e mexe a gente se encontra em algum lugar estudando, né? Indo para congresso. E aí, quem puder participar nesse sábado, dia 24, vai ser muito, muito bom. A gente vai falar sobre cérebro e emoções. Eu acho que vai ser um evento realmente imperdível. Quem puder
Vai valer muito a pena, eu garanto, viu, gente? Eu garanto que vai valer muito a pena. O André é fantástico, as meninas vão falar também. E vai ser muito bom, acho que vale a pena, tá? Esperamos todos os amigos lá. Para quem não falava em rede social, tá fazendo convite, é um desbravamento. Beijo, gente, até sábado. É isso. Até sábado. Vai lá se inscrever. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.